João Félix, atacante que pertence ao Chelsea e hoje defende o Milan, pode virar reforço do Flamengo no Super Mundial? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre o tema e fala também sobre Roger Guedes. Velho sonho do torcedor corintiano, o atacante está processando o Timão na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Preciso te contar também se existe alguma chance de Brenner voltar ao São Paulo. Para completar, Vitor Roque quebrando o maior jejum de gols da sua carreira. Tem novidade importante no Galo. Tudo sobre o Cruzeiro brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E essa história de que Neymar teria vetado Jorge Jesus na seleção brasileira, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e desejar ótima semana para todos vocês. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que perdeu a primeira na Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, derrota por 2-1 para o Água Santa em Diadema. Lusa soma 4 pontos em 9 e ainda assim segue na zona de classificação para o mata-mata. Já o Vasco da Gama ainda não conseguiu se acertar com o Fernando Diniz. Em relação a projeto esportivo e reforços, tudo certo, falta um acordo financeiro e a questão salarial ainda é um empecilho importante. Preciso te contar também que a fase do Botafogo não anda boa dentro e fora de campo. Depois de perder para o Bahia, o Botafogo viu o Wendel, seu principal reforço para a temporada, se machucar na Rússia, você lembra, né? O Wendel foi comprado do Zenit por 120 milhões de reais e se apresenta no meio do ano para o Super Mundial. O problema é que o Wendel se machucou sozinho, lesão muscular, e ele vai passar por exames médicos nessa segunda-feira para saber a gravidade da contusão. Quero contar também que o Atlético Paranaense demitiu Maurício Barbieri do cargo de técnico nesse domingo depois da derrota por 4-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo na Arena da Baixada. Para completar, Alexander-Arnold anunciou sua saída do Liverpool depois de 20 anos no clube. O lateral direito inglês tem tudo acertado para virar reforço do Real Madrid. Outro que pode se apresentar nos Galácticos é Saliba, zagueiro que pertence ao Arsenal e já admitiu vontade em se mudar para a Espanha. Para completar de vez o giro de notícias, contar que o Bayern de Munique se sagrou nesse domingo campeão alemão. Até aí nenhuma novidade. Queria destacar a presença e o título inédito na carreira de Harry Kane. O atacante inglês de 31 anos de idade foi comemorar sua primeira taça somente nesse domingo. Ele tinha a maior fama de pé frio. A saideira do giro de notícias, a Corte Arbitral do Esporte julgará nessa segunda-feira o recurso do León, clube mexicano que tenta retornar ao Super Mundial de Clubes. Ele havia sido excluído porque pertence a um dono que também já tem outro time no Super Mundial, o Pachuca. As possibilidades da Corte Arbitral do Esporte: reintegrar o León, criar um playoff entre Los Angeles FC e América para saber quem será o participante do grupo do Flamengo, ou ainda colocar um time chamado Alajuelense. Só para lembrar, esse grupo é o D, com Flamengo, Chelsea e Esperance. Hora de falar sobre Neymar. Informação trazida pelo Lauro Jardim, jornalista de O Globo, causou enorme barulho durante o fim de semana. É que o Lauro Jardim assegurou que 2 semanas atrás o pai do Neymar se encontrou com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e numa reunião dura, pesada, o pai do Neymar teria vetado o nome do JJ, o que fez com que o português fosse para o fim da fila na busca por um treinador da seleção brasileira. Fui conversar com o pessoal da CBF que assegurou que não é verdade. A CBF chegou até a publicar uma nota afirmando que o último encontro do Edinaldo com o pai do Neymar aconteceu em novembro do ano passado. Dessa maneira, assegura-se que o JJ segue com uma possibilidade. O que eu tenho de informação é que a seleção vai esperar por Carlo Ancelotti, que disse durante o final de semana que só se desliga do Real Madrid em 25 de maio, data da partida final do Campeonato Espanhol. Se a negociação com o Carlo Ancelotti durante esse período não avançar, aí sim a CBF vai buscar um plano B e, para minha apuração, segue sendo o Jorge Jesus a segunda oportunidade. Somente aí aparece o Abel Ferreira em terceiro. Até agora nenhum contato nem com o Palmeiras, nem com o treinador alviverde. Hora de falar sobre o Cruzeiro. A pergunta que eu quero deixar no ar é: o Cruzeiro briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Coisa de 2 semanas atrás essa pergunta soaria como a mais estranha do mundo. Mas, depois de 3 vitórias seguidas em competições diferentes, especialmente o triunfo por 2-1 contra o Flamengo
no Mineirão diante de 52 mil pessoas, dá sim para imaginar o Cruzeiro na briga pela taça. A vitória de ontem foi a mais convincente da Raposa em bastante tempo, até porque o jogo foi pesado, duro, difícil e o Cruzeiro conseguiu se sobrepor, especialmente na etapa final. Raposa que abre o placar com o Caio Jorge, o mesmo Caio Jorge acerta uma bola na trave, finalzinho do primeiro tempo o Arrascaeta marca um golaço, e aí no segundo tempo, criando várias oportunidades, o Cruzeiro acaba garantindo a vitória depois de um pênalti batido pelo Gabigol, defendido pelo Rossi, no rebote o próprio Gabigol, que havia entrado pouco antes, apareceu para fazer o 2-1. Com o resultado, o Cruzeiro se mantém como o único 100% de aproveitamento dentro de casa, são 4 jogos e 4 vitórias. 13 pontos conquistados, quarta colocação na classificação geral. O líder é o Palmeiras com 16, o Flamengo tem 14 e o Bragantino, que ainda joga na noite dessa segunda-feira, tem 13. Dá para dizer sim que o Cruzeiro, especialmente depois de se arranjar e se tornar um time muito mais intenso, se focar no brasileiro, pode brigar por essa taça. Só para completar, o técnico Leonardo Jardim agradeceu a presença do público, 52 mil pagantes, e afirmou também que o Cruzeiro não era o pior time do mundo quando vinha numa sequência de derrotas, mas também está longe de ser o melhor time do mundo, como muitos torcedores vão imaginar depois do triunfo diante do rubro-negro. Hora de falar sobre o Galo. Quero repercutir uma informação importante. Durante o final de semana, Leandro Cabido, meu parceiro de 98 Esportes, me procurou para contar que havia ouvido de uma negociação envolvendo Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e Matheus Fernandes, volante de 26 anos de idade que acabou perdendo um pouco de espaço no Red Bull Bragantino. Antes de gravar esse vídeo, fui conversar com pessoas do Galo e também do time de Bragança Paulista. Posso dizer que a treta envolvendo o Matheus Fernandes se dá pelo fato dele querer jogar como um camisa 5, ou seja, primeiro volante. E no Red Bull Bragantino, há a interpretação de que ele seria melhor como segundo volante, até porque para primeiro volante já existem o Gabriel e o Fabinho. Diante desse cenário, o Matheus perdeu espaço, tem jogado mais como reserva do que como titular e já não se descarta a possibilidade de uma negociação. Se o Red Bull recusou 4 propostas recentes de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro pelo Juninho Capixaba em relação ao Matheus Fernandes, pode haver negociação se a proposta for boa. Só é importante lembrar que o Matheus já tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro, poderia atuar em apenas mais 2, se não, se ele fizer 7 jogos, fica impedido de se transferir. Só para completar, consultei uma pessoa do Galo para saber se o Cuca seria a favor dessa negociação e a resposta é de que sim, que o Cuca gosta do Matheus Fernandes e já concordou com a contratação do atleta de 26 anos de idade. Vou até dizer mais, entre Matheus Fernandes e o Ilharão, que vem sendo especulado, o Cuca prefere 1000 vezes o volante do Red Bull Bragantino. Quero falar agora sobre Vitor Roque, que colocou fim ao maior jejum de gols em toda a sua carreira. Bem verdade que é uma carreira curta, mas o Vitor Roque não tinha 12, e sim 19 partidas sem marcar gols. Eram 12 jogos sem balançar azetes pelo Palmeiras, só que ele já vinha de uma sequência de outros 7 jogos do Betis, também sem marcar. Ou seja, 19 partidas, o último gol havia sido anotado em 15 de janeiro, na derrota por 5-1 do Betis pro Barcelona. No ano de 2025, os números seguem ruins, mas agora com a perspectiva de o Vitor Roque, a partir desse primeiro gol, deslanchar. Na temporada atual, ou no ano atual, 23 jogos e 2 gols. O maior jejum da carreira do Vitor Roque até esse momento era de 2022, quando recém-contratado pelo Atlético, ele chegou a ficar 16 partidas sem balançar azetes. Temporada de 2022 terminou com 36 jogos, 7 gols e 3 assistências. Na temporada seguinte, a de 2023, ele arrebentou com a camisa do Furacão, tanto que foi comprado pelo Barcelona numa operação de 61 milhões de euros, e essa é a expectativa do torcedor do Palmeiras, de que depois de um longo jejum maior da sua carreira, que ele comece a marcar gols. Antes de balançar azetes na vitória por 1-0 contra o Vasco, em Brasília, com um lindo passe do Estevão, o Vitor Roque chegou a marcar 2 vezes pelo Verdão, mas os 2 gols foram anulados. Só para completar, na entrevista coletiva pós-jogo, feliz pelo resultado e também pela liderança, o Abel Ferreira pediu paciência ao torcedor, lembrando e comparando o caso dos atletas ao do gramado.
ele citou que na academia de futebol, onde o Palmeiras treina, os caras estão trocando o gramado, estão trocando um dos campos, e que há necessidade da retirada da grama, da colocação de areia, do plantio de sementes, de irrigar essas sementes, depois de cortar para que a grama cresça forte. E ele entende que especialmente jogadores jovens precisam de mais tempo para maturar e performar, e ele garante que vai ter essa paciência com o Vitor Roque, com o Giai, entre outros jogadores. Só para completar em relação ao Verdão, a vitória contra o Vasco foi a 7ª em 7 jogos fora de casa. Desde abril, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento jogando longe do seu estádio. São 13 gols pró e 6 gols contra. Bora mudar de assunto e falar sobre Brenner. O atacante revelado pelo São Paulo pode voltar ao tricolor por causa da lesão de Caleri. Você sabe, né? O Caleri passou por cirurgia de ligamento cruzado anterior e só volta no próximo ano. Até por isso existe uma especulação grande de que o São Paulo pode buscar um reforço para o setor e de que o Brenner, revelado no próprio São Paulo, seria uma boa oportunidade. Atleta que não vem conseguindo jogar na Udinese. Sua última partida no campeonato italiano foi em 19 de dezembro. Está indo para 5 meses sem entrar em campo. Depois desse jogo ele ainda foi para o banco de reservas em mais 3 jogos. A partir de 20 de janeiro nem sequer foi relacionado. Temporada bem discreta, de 11 jogos, 2 gols e 2 assistências. A Udinese havia comprado o Brenner por 10 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, perguntei ao presidente Júlio Casares se existe alguma opção, alguma oportunidade, alguma chance dessa negociação com o Brenner avançar. A resposta, abre aspas, nunca discutimos o nome dele. O foco hoje está no André Silva e também no Rian Francisco. Afirmação do presidente do São Paulo, André Silva, que tem conseguido marcar seus gols, e o Rian, que busca um pouquinho mais de espaço. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Até porque muito torcedor corintiano, sempre que se fala na busca por um reforço para o ataque, lembra de Roger Guedes. Mas, informação importante, o atacante decidiu entrar recentemente com um processo contra o Corinthians. Essa ação está na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Roger Guedes cobra direitos de imagem e bônus que não foram pagos pela antiga administração no período de 2021 a 2023. O empresário do Roger Guedes, o Paulo Pitombeira, que é dono da Talent Sports, também entrou com ação nessa Câmara Nacional de Resolução e Disputas. São 5 processos diferentes, em que ele cobra 24 milhões e 100 mil. As questões envolvendo o Paulo Pitombeira envolvem o Lucas Veríssimo, o Luan, o Carille e o próprio Roger Guedes, falta de pagamento de comissões, entre outras coisas. Mas a ação do Paulo Pitombeira fez parte de um acordo com o próprio presidente Augusto Melo para que ele pudesse receber essa grana via recuperação, regime centralizado de execuções. Era importante que ele fizesse esse pedido na justiça. Estou tentando descobrir quais as cifras que o Roger Guedes cobra na justiça, mas até agora a Câmara Nacional de Resolução de Disputas não fez a divulgação dos valores. Só para completar, imaginar Roger Guedes voltando ao Brasil, seja para o Corinthians ou para qualquer outro clube, por agora é impossível. Palavras do próprio Paulo Pitombeira. Perguntei para ele, e aí o Roger? Não esquece, vai ficar por lá, é o melhor jogador do campeonato, ganha 5 milhões de reais por mês e vai prosseguir no Al Rayyan do Catar. O time dele nem conseguiu ser campeão, mas o Roger teve de fato performance muito boa. Só para arrematar, em relação ao Corinthians, nessa segunda-feira, membros da oposição devem protocolar no Conselho Deliberativo do clube o processo de impeachment contra Augusto Melo por conta da reprovação das contas. Na segunda-feira da semana passada, houve uma votação e, por ampla maioria, as contas de 2024 foram reprovadas, o que permite a abertura de um novo processo de impeachment, esse importante, sem a necessidade da aprovação dos sócios. O Augusto sempre se fez valer da maioria que ele tem entre os sócios para se garantir no clube. Mas, agora com a abertura desse processo, é grande a chance de o presidente sofrer um impedimento definitivo. Quero fechar o vídeo para repercutir informação importante. João Félix, atacante português de 25 anos de idade, pode virar reforço do Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Essa informação foi divulgada na noite desse domingo pelo Vene Casagrande, setorista do Flamengo e jornalista no Rio. Ele afirma que o Flamengo quer a contratação do atleta por empréstimo, especialmente para a disputa do Super Mundial. Mas é óbvio que, além do Mundial, o Flamengo ficaria com o jogador por mais um ano, com a opção de compra de acordo com metas a serem batidas. Vale a lembrança de que o João Félix, 25 anos de idade, pertence ao Chelsea.
Ele havia sido comprado na temporada passada por 52 milhões de euros. Depois de uma passagem breve pelo clube inglês, com 20 jogos e 7 gols, foi emprestado ao Milan por 5 milhões de euros. Na Itália, números piores do que na Inglaterra. Foram só 16 jogos e 1 gol. Já é certo que no Milan ele não fica para a próxima temporada. A grande questão é, será que o João Félix toparia vir ao Brasil? Mercado bem menos importante do que o europeu, levando em consideração que ele tem bastante nome e cartaz para jogar por lá. Outra questão importante, o Flamengo teria capacidade financeira para fazer um investimento? O Milan, pelo empréstimo de meia temporada, gastou 5 milhões de euros. A única esperança do Flamengo em relação a essa negociação passa pela relação boa do José Boto, diretor executivo de futebol do clube, com Jorge Mendes, o empresário do João Félix. Só para completar, vi que vários torcedores do Flamengo têm encarado essa informação como uma notícia para tentar apagar a derrota pro Cruzeiro em Minas Gerais. Acho que a derrota é absolutamente normal. O Flamengo tem sim o melhor time de futebol no Brasil, mas também vai perder ao longo do ano. E você gostaria do João Félix no seu time do coração? Acha que tem chance dele pintar no Fla? Já usa espaço para comentário? Opina? Não esquece de deixar like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo. Tchau!